Se eu fosse solteiro, eu não ficaria com mulheres com essas características. Esse vídeo aqui é uma forma de direcionar os homens a coisas que vocês devem observar na hora de sair com uma mulher, na hora de conhecer, na hora de ter um relacionamento. E diga-se de passagem, dá para aplicar também no sentido oposto. Muito do que eu vou falar aqui serve para as mulheres observarem nos homens, então talvez seja útil para todo mundo. Se eu fosse solteiro, eu não sairia com mulheres que não atendem aos meus parâmetros. Todos nós temos o direito de escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida. Todos nós temos o direito de escolher o tipo de relacionamento que a gente quer ter. E a sociedade ela tenta impor que a gente tenha que aceitar uma coisa menor do que aquilo que a gente quer. Muitas pessoas falam frases do tipo: você é uma pessoa que escolhe demais, você vai acabar sem ninguém. Eu sempre fui a pessoa que preferiria ficar sem ninguém do que ficar com alguém que não é para mim aquilo que eu gostaria que fosse. Sabe, gente, quando eu olho para o que eu ofereço para uma pessoa, vamos supor que eu percebo que eu consigo oferecer lealdade, companheirismo, eu consigo oferecer um bom senso de humor. Por que eu iria aceitar menos que isso? Por que eu iria aceitar uma pessoa que não tem tudo aquilo que eu tenho para me oferecer de volta? Não seria justo e não seria saudável. Quando a gente aceita menos do que aquilo que a gente considera importante, imprescindível, a gente está garantindo que em algum momento o relacionamento vai fracassar. E de verdade, eu preferiria ficar sozinho do que fazer isso. Uma outra coisa que iria me prejudicar, iria fazer com que eu não ficasse com uma mulher, é se essa mulher tivesse a necessidade de se mostrar para conseguir validação. Não tem nada a ver com postar foto, não tem nada a ver com talvez gostar de postar fotos de alguma forma específica ou talvez até trabalhar com isso. Aqui eu falo daquele ponto em que a pessoa não tem autoestima e ela busca autoestima através da validação. Porque trabalhando com essa área eu vejo tanto que isso é perigoso. Quando as pessoas são assim, quando elas não têm autoestima e elas buscam essa validação externa, elas ficam completamente suscetíveis a isso. E no dia que elas têm, elas estão bem. No dia que elas não têm, elas ficam vulneráveis. E se a pessoa precisa dessa validação, a gente tem aqui talvez um traço que mostre uma possível dependência emocional, algo que a pessoa deveria produzir e não produz. E o problema disso é que quando essa pessoa vê alguém que oferece isso que ela precisa, ela tende a querer. Porque a primeira coisa que uma pessoa dependente quer é a sensação de completude. Ou seja, pode ser que em algum momento no relacionamento com uma pessoa assim, ela acabe percebendo que outra pessoa elogia mais e por isso ela deveria ficar com outra pessoa e o relacionamento se torna insustentável. Então eu não ficaria com mulheres que precisam de validação para se sentirem bem. Um terceiro tipo de mulher que eu não ia querer ter um relacionamento é aquela mulher que ela não sabe o que ela quer para a vida dela. Aquela mulher que ela simplesmente está vivendo um dia de cada vez. Nada contra, mas eu não sou assim. E é muito incômodo a gente estar com uma pessoa que ela é muito diferente, oposta a gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar no meu futuro. Apesar de viver o momento, eu gosto de saber para onde eu estou indo. Então eu planejo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero ter, eu sei o que eu tenho que fazer hoje para chegar lá. E depois que eu sei isso, eu aproveito o dia a dia, para não perder também o momento presente. Mas eu já tive a oportunidade de estar com uma pessoa que ela não pensava no futuro. E é muito incoerente a gente querer desenvolvimento e estar com alguém que não quer, porque a pessoa ela vai querer muito mais atenção do que a gente pode dar. A pessoa não vai entender que às vezes a gente tem que trabalhar, que às vezes a gente tem que ficar um pouquinho ali focado nas nossas coisas. Geralmente a pessoa não entende quando a gente demora um pouco para mandar uma mensagem. Geralmente a pessoa ela quer uma coisa que eu não posso oferecer. Então ela fica mal e eu fico mal. Não tem ninguém errado aqui. Cada um quer viver a vida de acordo com aquilo que é importante para ele. O problema é que essas duas pessoas, quando se colocam juntas, é completamente incompatível. Então eu não ficaria com uma pessoa que não tem essa visão de crescimento. Um próximo tipo de mulher que eu não ficaria é a mulher barraqueira. Aquela mulher que gosta de fazer show no meio da rua, que não se importa com o local que está, que ela fala alto, ela grita, ela gosta de realmente se impor em relação a coisas que nem são tão necessárias assim. Eu acredito que é muito bonito, é muito atrativo uma mulher que tem uma postura feminina, uma postura mais delicada. E quando a mulher começa a fazer esses barracos em ambientes públicos, ou talvez até nas redes sociais, realmente não combina com aquilo que eu sou. E eu não acredito que eu conseguiria me sentir bem estando com uma mulher assim. E eu vejo até os meus pacientes homens, tem muitos também que se sentem totalmente desconfortáveis. Quando eles estão em um ambiente, eles querem simplesmente o conforto e aproveitar o local. E a mulher faz isso. Talvez por causa de uma frustração até justa,
mas que poderia ser conversado em casa, que poderia ser conversado em particular, ela vai fazer um barraco. Isso não é legal. E para finalizar, o último tipo de mulher que eu não ficaria, que eu vou citar aqui nesse vídeo, é aquela mulher que acredita que eu tenho que carregá-la nas costas, entre aspas, é claro, em relação a tudo na vida. Eu sou o tipo de homem protetor. Eu adoro proteger a pessoa que está comigo. A minha mulher mesmo, quando a gente está andando, eu faço coisas simples, como colocar ela no canto da calçada, descer na frente na escada para ela poder apoiar em mim. Faço questão de pagar todas as contas, de fazer ela se sentir especial e até coisas simples. Quando ela menciona por alto que ela gostaria de ter alguma coisa, eu adoro comprar, eu adoro surpreender ela com isso. Mas eu acho muito estranho quando a mulher ela coloca isso como uma imposição. E ela se coloca de uma forma onde ela acredita que é o meu dever fazer todas essas coisas. Eu acredito profundamente, gente, que o cavalheirismo é uma coisa que tem que acontecer dentro do relacionamento. Só que eu acredito que precisa ser uma entrega do homem para a mulher. Precisa ser uma doação. Eu quero fazer e eu vou fazer porque eu sinto que essa mulher merece tudo isso. Não porque essa mulher obriga a fazer isso e muitas vezes utiliza essas coisas até como moeda de troca. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, falando coisas no sentido de se eu sair com um cara, por exemplo, e ele não pagar a conta, eu não saio de novo. Eu entendo completamente. E eu adoro pagar a conta. Mas sabe uma coisa que fez eu me afastar de uma mulher uma vez? Por causa de uma simples frase. Quando eu estava solteiro, eu chamei uma mulher para sair e a conversa estava muito boa. E aí no dia que a gente ia sair, que eu chamei ela, ela perguntou para mim assim: "Claro, eu quero ir, mas você vai pagar?" E é claro que eu ia pagar. Só que quando ela perguntou isso, me passou uma imagem tão ruim, uma imagem tão não elegante, que já fez eu perder a vontade de sair com ela. E aí eu não quis mais. A Rafa, a minha mulher, por exemplo, é uma pessoa que ela é tão parceira. É uma pessoa que quando ela quer fazer alguma coisa, uma viagem, ela me pergunta: "Amor, a gente está podendo viajar? A gente está podendo fazer alguma coisa?" E eu acho tão incrível essa parceria entre homem e mulher, onde o homem protege, onde o homem provê, mas onde a mulher se preocupa com aquilo, ao invés de simplesmente querer gastar e torrar todo o dinheiro. Eu acho ridículo quando eu vejo vídeos na internet de mulheres esbanjando o dinheiro do marido sem ele saber, mulheres pegando dinheiro escondido, mulheres muitas vezes falando que precisa gastar mesmo, porque se não gastar ele vai gastar com outra. Eu não ficaria com uma mulher que não é parceira nesses aspectos. Agora, você que está me ouvindo, me conta aqui, se você é homem, você ficaria com algum desses tipos de mulheres? Esse vídeo te ajudou de alguma forma? E você que é mulher, esse vídeo conseguiu te ajudar também? Você consegue aplicar de forma oposta? Você pensa como eu? Quero muito saber.